A maioria das pessoas acredita que o futuro é imprevisível, mas existe um detalhe perturbador. Quase tudo aquilo que parece surgir do nada, uma traição, uma mudança, uma perda, uma oportunidade, já estava acontecendo em silêncio muito antes de acontecer, como se o futuro deixasse rastros antes de chegar. O mais curioso é que os sinais quase nunca estão escondidos. As pessoas costumam imaginar que são enganadas porque alguém mentiu bem, porque alguém disfarçou intenções, porque alguém soube esconder o que realmente queria. Mas raramente é isso. Na maioria das vezes, os sinais estavam presentes desde o início. O problema é que pareciam pequenos demais para merecer atenção. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas passam a vida inteira descobrindo as coisas tarde demais. Não porque lhes faltou inteligência, mas porque foram treinadas a observar acontecimentos. Nunca aquilo que antecede os acontecimentos. E existe uma diferença enorme entre essas duas formas de enxergar. Uma delas faz você reagir, a outra faz você chegar antes. Porque quando você aprende a reconhecer certos movimentos enquanto ainda são apenas movimentos, algumas pessoas deixam de parecer misteriosas. Algumas decisões deixam de parecer repentinas, e certos jogos deixam de funcionar da mesma maneira. Mas a verdadeira vantagem não está em descobrir o que alguém fez, está em perceber para onde alguém está indo antes mesmo que essa pessoa chegue lá. Porque quem enxerga direções antes dos outros não apenas compreende melhor o jogo, ocupa uma posição melhor dentro dele. E ao longo deste vídeo, você verá por que certas pessoas parecem estar sempre vários passos à frente, enquanto a maioria ainda tenta entender o que acabou de acontecer. A maioria das derrotas que realmente doem não vem de alguém mais inteligente. Vem de alguém que chegou antes da conversa, antes da decisão, antes mesmo de você perceber que o jogo já havia começado. Você nota o suficiente para sentir o atraso. Nota o tom que muda uma fração antes da faca. Nota o elogio carregado. Nota o silêncio que já decidiu tudo. Mas notar não basta quando você ainda opera no tempo real, decifrando o que acabou de acontecer enquanto o outro já colheu o resultado e mudou de posição. O problema nunca foi falta de percepção. Você percebe mais que a maioria. O problema é o que você faz com essa percepção. Você transforma ela em reação. Eles transformam em posição. Essa é a humilhação limpa, quase cirúrgica. Ser consciente o suficiente para ver o tabuleiro, mas continuar jogando com um tempo mental que não acompanha o ritmo do jogo. Você perde promoções que pareciam garantidas. É trocado em silêncio por gente menos capaz. Sente o gosto metálico de perceber só depois que a amizade era apenas uma ponte que eles atravessaram e queimaram. Não é que você seja lento de raciocínio, é que você ainda vive no presente deles. Enquanto você organiza as peças do que acabou de ver, eles já decidiram o que vai acontecer. Enquanto você sente a raiva ou tenta consertar, eles já seguiram em frente. Essa diferença não é de inteligência, é de velocidade temporal. E o mais incômodo não é perder, é saber que você carrega o potencial para não perder, e ainda assim continua um passo atrás. Você não é o cara que não vê o jogo, você é o cara que vê, mas chega atrasado nele. Essa distinção muda tudo, porque o homem que sente essa humilhação silenciosa não é medíocre. É matéria-prima perigosa que ainda não aprendeu a converter observação em antecipação. O jogo não premia quem entende melhor, premia quem vive no futuro dos outros. E você já sente isso na pele há tempo demais. Mas para sair desse atraso crônico, é preciso primeiro destruir a ilusão que mantém você preso exatamente onde está. A ilusão de que basta entender as pessoas para não ser passado para trás. Existe um tipo de homem que passa anos afiando a capacidade de ler pessoas. Ele reconhece o elogio que carrega uma segunda intenção. Capta a hesitação que revela medo. Decodifica o silêncio que esconde cálculo. E mesmo assim, continua perdendo terreno. Não por falta de visão, mas porque transformou essa visão em uma ferramenta de análise do passado. Ele entende o que já aconteceu com precisão cirúrgica. Enquanto isso,
O outro já construiu o cenário que viria em seguida. Essa é a grande ilusão. A crença silenciosa de que mapear o presente te protege do futuro, de que compreender intenções basta para não ser superado. Ela parece sofisticada, parece superioridade. Na prática, é uma armadilha elegante. Te deixa consciente o suficiente para sentir o gosto da derrota, mas não perigoso o suficiente para evitá-la. Você percebe padrões que a maioria ignora, mas ainda usa essa percepção para explicar o que já rolou, em vez de decidir o que vai rolar. A ilusão é confortável porque entrega uma sensação imediata de controle. Eu entendi o jogo. Só que entender o jogo depois que as peças se moveram não é controle, é registro. E registro não altera hierarquias. O problema nunca foi cegueira. Foi acreditar que ver o suficiente já te coloca à frente. Essa ilusão mantém você preso num limbo particularmente cruel. Inteligente demais para ser manipulado como os outros, lento demais para operar como os poucos que realmente mandam. Quanto mais você refina sua leitura, mais nítida fica a diferença entre o que você vê e o que você consegue mudar. A grande ilusão te mantém fraco não porque ela é falsa, ela te mantém fraco porque ela é quase verdadeira. E esse quase é onde a maioria dos homens conscientes passa a vida inteira estacionada. Enquanto isso, existem padrões mais profundos na natureza humana. Padrões que, quando vistos com clareza, revelam o próximo movimento antes mesmo de a pessoa decidir fazê-lo. A natureza humana não é caótica. Ela é previsivelmente previsível. A maioria passa a vida inteira reagindo a comportamentos como se fossem surpresas. Mas existem padrões que se repetem com uma consistência quase ofensiva, uma vez que você para de olhar para as palavras e começa a olhar para os incentivos. Observe com frieza. Quando alguém precisa de algo de você, o tom sobe de temperatura. A atenção aumenta. O interesse parece genuíno. No momento em que o benefício é extraído, a energia cai no mesmo ritmo. Não é traição elaborada, é economia emocional básica, investimento mínimo para retorno máximo. O homem que ainda vive no presente vê isso como decepção pessoal. O que já opera no futuro vê a sequência inteira antes da primeira frase ser dita. Existe outro padrão mais silencioso. As pessoas não mudam de direção por epifania. Elas mudam quando a dor de permanecer onde estão supera o medo do movimento. Até lá, toda conversa, todo compromisso, todo "vamos ver" é apenas manutenção da posição atual. Quem entende isso para de esperar sinceridade e começa a ler o custo-benefício por trás de cada gesto. Maquiavel observou algo brutalmente simples. Os homens são ingratos, volúveis, farsantes e covardes, não como exceção, como regra padrão. Aquele que constrói sua estratégia assumindo o oposto, bondade natural, lealdade automática, coerência, está jogando contra a própria natureza humana. Os padrões não mentem. As pessoas mentem. Os padrões revelam. Observe o ciclo da necessidade. Quando uma pessoa se aproxima com urgência, raramente é sobre você. É sobre o vazio que ela precisa preencher. Quando o vazio é temporariamente aliviado, a urgência desaparece. O padrão se repete com cirurgiões, amantes, sócios, amigos. A forma muda, a mecânica é idêntica. Quem vive no futuro não se surpreende com a mudança de temperatura. Ele já posicionou suas peças sabendo que ela viria. Há ainda o padrão da hierarquia invisível. As pessoas testam limites o tempo todo. Um comentário inocente, um atraso sem querer, uma cobrança disfarçada de brincadeira. A maioria reage ou engole. O estrategista registra o teste e ajusta a distância. Porque quem permite um pequeno desrespeito hoje está autorizando um grande amanhã. Esses padrões não são complexos. Eles são antigos. Tão antigos que a maioria os considera normal e por isso nunca os usa como arma. O poder não está em decifrar cada indivíduo como se fosse único. Está em reconhecer que, na essência, eles seguem os mesmos scripts movidos pelos mesmos medos e desejos primitivos. Status, segurança, prazer, evitar dor. Quando você internaliza esses padrões, o futuro deixa de ser um mistério. Ele se torna um cálculo.
Você para de correr atrás de intenções ocultas. Começa a prever o próximo movimento antes que a pessoa termine de formular o atual. E é aqui que a velocidade temporal muda de verdade, porque quem vê apenas o presente reage. Quem vê os padrões vive no futuro dos outros. Mas ver os padrões ainda não é suficiente. É preciso transformar essa visão em vantagem concreta, em tempo roubado. A informação nunca é neutra. Ela sempre chega carregada de tempo. A questão é quem consegue convertê-la antes que ela esfrie. A maioria recebe dados, uma palavra solta, um olhar desviado, um atraso inexplicado, e os transforma em história, em interpretação emocional, em justificativa. O estrategista os transforma em calendário. Ele vê não o que aconteceu, mas quando e como isso vai se mover nos próximos dias. Qualquer coisa serve. Um colega que de repente começa a te copiar o estilo de comunicação. Uma mulher que responde mais rápido quando precisa de algo. Um superior que elogia publicamente enquanto corta recursos em privado. Essas não são situações, são relógios. Cada sinal tem um prazo de validade e uma direção previsível. O truque não está em coletar mais informação. Está em mudar o que você faz com ela no instante em que ela aparece. Em vez de perguntar, O que isso significa? pergunte. Onde isso posiciona essa pessoa nos próximos 7 dias? Em vez de sentir o desconforto, calcule o ângulo. Que movimento essa informação habilita antes que os outros percebam o mesmo? A informação vira vantagem de tempo quando você para de usá-la para entender o passado e começa a usá-la para ocupar o futuro. Exemplo cru. Alguém te dá uma dica sobre uma oportunidade. A maioria agradece e começa a planejar. O homem que já vive à frente percebe que a dica veio cedo demais ou tarde demais e ajusta sua posição antes mesmo de responder. Ele não reage à oportunidade. Ele usa a informação para decidir se vai deixar os outros correrem atrás dela enquanto ele ocupa o terreno ao lado. Cada interação carrega um relógio interno. O tom mais curto hoje sinaliza que amanhã a distância aumenta. A disponibilidade repentina revela que a necessidade ainda não foi atendida. O silêncio prolongado costuma ser o espaço sendo preparado para outra pessoa. Quem converte informação em tempo não precisa de mais inteligência. Precisa de uma disciplina mental fria, registrar o sinal, ignorar a emoção que ele provoca e imediatamente projetar o movimento seguinte. Isso cria um efeito silencioso e brutal. Enquanto os outros ainda estão processando o que você disse ou fez, você já está 2 jogadas adiante, usando o que eles revelaram contra o próprio tempo deles. A observação vira antecipação. A antecipação vira posicionamento. O posicionamento vira o jogo acontecendo antes que eles entendam as regras. Você deixa de ser alguém que decifra o que rolou. Passa a ser alguém que decide o que vai rolar, com os dados que os outros entregam voluntariamente. E quando isso começa a acontecer de forma automática, os outros sentem uma coisa estranha, a sensação de que você sempre parece saber o que vai acontecer em seguida, mesmo sem nunca explicar como. Não é mágica, é conversão constante de informação em vantagem temporal. Mas a verdadeira mudança de patamar acontece quando essa vantagem deixa de ser apenas defensiva e vira algo que faz o ambiente reagir aos seus movimentos invisíveis. Quando a antecipação vira posicionamento, algo silencioso acontece. Os outros começam a dançar no ritmo que você não anunciou. Não é manipulação barulhenta. Não é controle explícito. É uma mudança quase imperceptível na gravidade do ambiente. As pessoas começam a se ajustar à sua presença antes mesmo de entenderem por quê. Você para de correr atrás de reações. Começa a criar condições onde as reações deles servem ao seu movimento. Um exemplo cru. Você decide reduzir a disponibilidade sem explicar. Não por jogo, mas por cálculo. De repente, as mensagens que antes chegavam a qualquer hora, agora encontram espaço apenas quando convém. O que acontece? A percepção de valor sobe. A urgência deles aumenta. Eles começam a investir mais para manter o acesso que antes davam como garantido. Você não pediu nada. Eles reagiram ao vazio que você criou. Isso é um movimento invisível.
Você planta uma informação incompleta numa conversa. Não mente. Apenas não completa o quadro. Deixa o outro preencher as lacunas com as próprias suposições. Enquanto ele gasta energia mental conectando os pontos, você já posicionou a próxima peça. Quando ele finalmente entende, está reagindo a um tabuleiro que você montou 2 jogadas atrás. Maquiavel diria que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Eles reagem ao que veem, ou ao que imaginam ver. O estrategista usa exatamente isso. Controla o que é visto, controla a reação. O poder real surge quando suas ações deixam de ser respostas e viram referências. Quando alguém hesita antes de te interromper. Quando um superior começa a te consultar antes de decidir algo que antes ignoraria. Quando uma pessoa que te subestimava, de repente, mede as palavras ao seu redor. Nada foi dito, mas o ambiente mudou. Você não força. Você ocupa espaço, de forma que o espaço force os outros a se reposicionarem. Essa é a diferença entre o observador e o operador. O primeiro nota os movimentos. O segundo faz os movimentos dos outros se organizarem ao redor dos seus, mesmo que eles acreditem que estão no comando. O silêncio estratégico, a resposta medida, a ausência calculada, o posicionamento antecipado. Tudo isso cria uma corrente invisível. As pessoas sentem a correnteza e remam na direção que você já escolheu. Elas reagem. Você conduz. E o mais perigoso é que elas raramente percebem quem está definindo o ritmo. Acham que estão escolhendo. Acham que estão agindo por iniciativa própria. Enquanto isso, você já está 3 passos à frente, usando as reações delas como combustível para o próximo posicionamento. Isso não se constrói da noite para o dia. Se constrói na repetição fria de transformar informação em tempo. Tempo em posição. Posição em influência silenciosa. Quando isso se torna natural, o jogo muda de natureza. Você deixa de ser alguém dentro do tabuleiro. Passa a ser parte das regras que os outros seguem sem perceber. E é nesse ponto que você finalmente começa a viver no futuro dos outros. Não como previsão, mas como criador. Chega um momento em que o tabuleiro não parece mais o mesmo. Você não está mais tentando acompanhar o movimento dos outros. Você já está lá, onde eles ainda talvez chegarão. Não é uma sensação de euforia. É uma quietude fria, quase cirúrgica. O tempo mental muda de patamar. As interações deixam de ser reações em cadeia e viram um campo que você já mapeou antes de entrar nele. As pessoas falam, gesticulam, planejam, e você já vê o final da frase delas antes mesmo que termine. Você parou de prever o que vão fazer. Começou a criar as condições para que façam exatamente o que serve ao seu posicionamento. Um silêncio seu agora não é ausência. É um vácuo que puxa investimento alheio. Uma palavra medida não é cautela. É uma semente plantada no tempo certo. Uma decisão que você toma sem explicar não é arrogância. É o futuro sendo ocupado antes que os outros percebam que o presente está mudando. Nesse estágio, a superioridade cognitiva se transforma em domínio silencioso. Você não precisa ser o mais barulhento, o mais simpático ou o mais visível. Sua presença já altera a temperatura da sala. As pessoas sentem uma gravidade diferente e ajustam o comportamento sem conseguir nomear o motivo. Elas reagem aos seus movimentos invisíveis como se fossem escolhas próprias. E o prazer sombrio surge exatamente aí. Ver alguém agindo com liberdade, dentro de um espaço que você delimitou 3 jogadas atrás. Você se torna ilegível não por esconder, mas por operar em uma velocidade que os outros não acessam. Enquanto eles ainda processam o que acabou de acontecer, você já está colhendo o que virá amanhã. A observação virou antecipação. A antecipação virou posicionamento. O posicionamento virou influência que trabalha mesmo quando você não está presente. Maquiavel compreendia isso com uma clareza brutal. É mais seguro ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. Mas o verdadeiro poder está além disso.
estar vários passos à frente de forma que o medo ou o amor sejam apenas consequências, nunca o objetivo. Você deixa de ser o homem que entende o jogo. Passa a ser o homem que define partes dele sem nunca precisar anunciar as regras. As oportunidades não aparecem mais por sorte. Elas surgem porque você já estava posicionado no lugar onde elas iriam nascer. As pessoas não te respeitam por esforço visível. Elas sentem que você ocupa um patamar diferente e se ajustam naturalmente. O ambiente começa a trabalhar a seu favor, porque você parou de lutar contra o tempo dele. Essa é a transformação completa, de quem chegava atrasado na própria vida para quem vive no futuro dos outros, de observador reativo para operador silencioso, de alguém que carregava potencial desperdiçado para alguém cuja mera presença molda dinâmicas. Você não precisa mais provar nada, sua vantagem fala sozinha. E o mais perigoso é que a partir daqui, o jogo nunca mais parece o mesmo, porque agora você não está mais dentro dele. Você está a alguns passos à frente, observando o resto do tabuleiro se mover exatamente como calculou. E isso, mais que qualquer poder explícito, é o que separa o homem comum do estrategista que ninguém consegue acompanhar. O vídeo termina aqui, mas a mudança dentro de você mal começou. Talvez a maioria continue acreditando que certas coisas acontecem por acaso. Alguns não conseguem mais, porque depois que você aprende a enxergar certas forças, voltar a enxergar apenas acontecimentos se torna difícil. E talvez seja exatamente por isso que certas pessoas se reconhecem tão rápido. Não porque pensam igual, mas porque já não ocupam a mesma posição que ocupavam antes. E se você já não ocupa mais a mesma posição de antes, comenta: Agora eu penso como jogador. E se você deseja aprofundar esse tipo de leitura sobre poder, antecipação, influência e comportamento humano, Maquiavelismo Moderno Sombrio foi criado exatamente para isso. Uma exploração mais profunda dos mecanismos invisíveis que moldam decisões, relações, status e dinâmica social. O acesso está na descrição e no comentário fixado. E não passe direto pelo próximo vídeo que te observa agora na tela. Algumas peças continuam se conectando a partir dele.